No leito do hospital, enquanto os médicos balançavam a cabeça e os aparelhos emitiam sons agudos de alerta, a mãe do jovem João seguiu o conselho que sempre ouvirá nas reuniões: quando não houver mais palavras, fale com Deus. Ela ajoelhou-se ao lado da cama, ignorando as lágrimas que molhavam o jaleco esterilizado, e começou a clamar em voz baixa, mas firme: Senhor, o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Lembra-te do sangue de Jesus derramado por este filho. Se é da tua vontade, restaura-o agora para que muitos vejam e glorifiquem o teu nome. Enquanto ela orava, uma enfermeira que passava pelo corredor parou, impressionada. Não era comum ver alguém tão sereno diante de um quadro tão grave. A senhora tem uma fé muito grande, comentou, quase em sussurro. A mãe levantou os olhos, ainda com as mãos postas. Não é minha fé, minha filha. É a fé em Cristo, que já venceu a morte. Se ele abriu os olhos de Lázaro depois de 4 dias no túmulo, por que não faria o mesmo aqui? A enfermeira, sem entender direito, apenas balançou a cabeça e seguiu seu caminho, mas algo naquela resposta ficou gravado em seu coração. Dentro do quarto, João, embora inconsciente, parecia reagir às palavras da mãe. Seu rosto, antes contraído pela dor, relaxou levemente. O médico que entrará para checar os sinais vitais notou uma pequena melhora nos batimentos cardíacos. Isso não faz sentido, murmurou, olhando para os gráficos. Com esse nível de infecção, o coração deveria estar falhando, não estabilizando. Mas ali estava, uma linha verde no monitor, subindo onde só deveria haver queda. Vou aumentar a dose dos antibióticos, disse, mais para si mesmo do que para a família, mas no fundo, algo dentro dele também se perguntava: será que? Enquanto isso, na congregação, os irmãos não tinham sido informados da gravidade do caso, mas o Espírito Santo já os movia a interceder. Na reunião de oração daquela noite, sem nenhum aviso prévio, um irmão se levantou e disse: Irmãos, sinto no coração que devemos orar por João. Não sei porquê, mas é urgente. Todos se ajoelharam. Homens, mulheres e crianças com as mãos postas começaram a clamar: Pai Celestial, temos um irmão em perigo. Não sabemos onde, não sabemos como, mas tu sabes. Estende a tua mão poderosa e livra-o por amor de Jesus. Uma irmã com voz trêmula acrescentou: Senhor, se for da tua vontade, faz com que este jovem volte para contar o que o Senhor fez por ele. Naquela mesma hora, no hospital, João abriu os olhos por um instante. Sua visão estava turva, mas ele conseguiu distinguir a silhueta da mãe ao seu lado. Mãe, eu vi uma luz, sussurrou, antes de perder a consciência novamente. Aquelas palavras ecoaram no quarto como um trovão. A mãe segurou sua mão com mais força. Glória a Deus. Ele está ouvindo. Ela não sabia explicar, mas sentia que o Senhor estava agindo, mesmo quando tudo parecia perdido. Os dias seguintes foram de uma luta intensa. Os médicos, agora perplexos, reduziram a sentença de morte para cauteloso otimismo. Não entendemos como ele está respondendo, admitiu um deles. Os exames mostram que a infecção está regredindo numa velocidade anormal. A mãe sorriu. Isso não é anormal, doutor. Isso é Deus. O médico, embora cético, não teve como negar. Algo extraordinário estava acontecendo. Os rins, que já davam sinais de falência, começaram a funcionar novamente. A pressão, que antes só se mantinha com drogas potentes, estabilizou-se sozinha. É como se o corpo dele estivesse se regenerando, comentou uma enfermeira. Quando João finalmente acordou de vez, sua primeira pergunta foi: quantos dias se passaram? A mãe, com lágrimas de gratidão, respondeu: 6 dias, meu filho. 6 dias em que Deus mostrou que ele é maior do que qualquer diagnóstico. João tentou se mover e sentiu o corpo fraco, mas vivo. Eu sonhei que estava num lugar escuro, mas uma mão me puxou para cima. Depois, ouvi vozes orando por mim. Era como se estivesse sendo carregado. A mãe abraçou-o, chorando. Eram os irmãos, filho. Eles oraram por você sem nem saber que você estava assim. A notícia se espalhou pela congregação como fogo. Na próxima reunião, quando João entrou, apoiado pelo pai, todos se levantaram. Não houve aplausos. Na casa do Senhor, a glória é só dele, mas os olhos brilhavam, e muitos não conseguiram conter as lágrimas. Um irmão mais velho, com voz embargada, testificou: quando oramos naquela noite, sentimos o Espírito Santo confirmar que o Senhor ouvirá. Hoje vemos a prova. João, ainda fraco, mas com uma paz que não vinha dele, disse simplesmente: se eu estivesse sozinho, não estaria aqui. Mas Deus usou a oração dos irmãos para me trazer de volta. Nos meses seguintes, João se recuperou de maneira que até os médicos chamaram de milagrosa. Com esse nível de choque séptico, as sequelas deveriam ser permanentes, disseram. Mas você não tem nenhuma. João sorria, porque o Senhor não só me curou como me renovou.
Ele voltou a trabalhar, a servir na congregação, e toda vez que alguém perguntava como havia sobrevivido, sua resposta era a mesma: não foi por mérito meu. Foi pela misericórdia de Deus e pelas orações dos santos. Sua mãe guardava todos os exames e laudos médicos em uma caixa, não como troféu, mas como lembrete, para que, quando a fé esmorecer, possamos olhar e dizer: Deus fez isso. Ele é fiel. Um ano depois, numa reunião de ação de graças, João se levantou para testificar. Não havia orgulho em sua voz, apenas gratidão. Irmãos, eu estive à beira da morte. Os médicos disseram que eu tinha menos de 1% de chance. Mas Deus não olha para porcentagens. Ele olha para o coração. Se hoje estou aqui, é porque Ele teve misericórdia de mim e porque vocês não desistiram de clamar. Muitos choraram ao ouvir. Uma irmã, que havia orado naquela noite decisiva, disse depois: isso me ensinou que mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando. Nossa parte é confiar. O médico que o atendeu, embora não fosse crente, nunca mais esqueceu aquele caso. Anos depois, ao se deparar com outro paciente em situação semelhante, ele se pegou pensando: será que... E pela primeira vez, permitiu que uma família orasse no quarto. Não era uma conversão, mas era uma semente. Como João costumava dizer, Deus não só me salvou da morte, Ele usou minha vida para tocar outras. E assim, o que começou como um diagnóstico de desespero terminou como um testemunho vivo de que, para Deus, não há casos irrecuperáveis. Não por nossa força, não por nossa sabedoria, mas pela sua graça, que se manifesta quando menos esperamos, e sempre no tempo certo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A vida de João depois daquele milagre não foi um caminho de rosas, como alguns poderiam imaginar. Os primeiros meses foram de recuperação lenta, com o corpo ainda fraco e a mente tentando assimilar o que havia acontecido. Mas havia algo diferente nele, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de um coração que agora entendia, de forma profunda, o valor de cada respiração. Ele não falava muito sobre o que sentiu naqueles dias de luta entre a vida e a morte, mas quem o conhecia de perto sabia que algo havia mudado. Não era apenas a gratidão por estar vivo, era a certeza de que Deus o havia guardado por um propósito. As visitas dos irmãos da congregação foram fundamentais nesse tempo. Não eram visitas protocolares, daquelas em que se fica alguns minutos e depois vai embora. Eram momentos de oração ao pé da cama, de leitura da palavra, de canções suaves entoadas por vozes que tremiam de emoção. Uma irmã mais idosa, Dona Maria, vinha quase todos os dias e sempre trazia um versículo escrito à mão em um papelzinho. Filho, guarda isso no bolso do coração, ela dizia. João guardava. E quando a desânimo batia à porta, ele tirava aqueles papéis amassados e lia: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Palavras simples, mas que lhe davam forças para levantar da cama e dar mais um passo. Havia também as noites de insônia, quando a dor física se misturava às memórias da UTI, os alarmes, as vozes apressadas, o cheiro de antisséptico. Nessas horas, João aprendia a clamar em silêncio. Não eram orações elaboradas, mas suspiros do coração. Senhor, se foi a tua vontade me trazer de volta, me dá forças para viver por ti. E era como se, em resposta, uma paz invisível enchesse o quarto. Uma vez, depois de uma dessas noites, ele acordou com uma certeza inexplicável. Deus não me tirou da morte para eu viver para mim. Aquela verdade o marcou para sempre. Com o tempo, João voltou a frequentar as reuniões. No início, era difícil ficar muito tempo sentado, o cansaço ainda o vencia. Mas ele ia. Não por obrigação, mas porque sentia falta da comunhão, daqueles hinos que agora tinham um significado ainda mais profundo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Ele entendia isso agora não só com a mente, mas com a alma. Em uma dessas reuniões, enquanto cantavam Jesus, meu Salvador, a ti rendo louvor, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um amor que transbordava. Alguém ao seu lado lhe estendeu um lenço, e ele sentiu, mais uma vez, que não estava sozinho. Os médicos haviam avisado que poderia haver sequelas. Problemas renais, dificuldades respiratórias, fraqueza permanente. Mas aos poucos os exames foram mostrando melhoras além do esperado. Isso não é normal, disse um especialista, coçando a cabeça ao ver os resultados. João sorriu e respondeu: doutor, para Deus, o normal é ele fazer o que nós não podemos. O médico não teve como argumentar. Afinal, ele mesmo havia assinado o laudo que dava a João menos de 1% de chance. E então veio o dia em que João sentiu que precisava voltar ao trabalho.
Não por pressa, mas porque entendia que servir a Deus também incluía ser útil onde ele o havia colocado. Seus colegas que haviam orado por ele durante aquele tempo difícil, o receberam com abraços apertados. Alguns até brincaram. Pensamos que íamos ter que te substituir, mas Deus não deixou. João riu, mas no fundo, sabia que aquele reencontro era mais um sinal da fidelidade de Deus. Ele não era o mesmo. Antes cumpria suas tarefas, agora fazia tudo como para o Senhor, com gratidão no coração. Mas a maior mudança estava em como ele enxergava as pessoas. Antes, João era um jovem como outro qualquer, preocupado com seus planos, suas metas, seus desejos. Agora, ele via além. Via o cansaço no rosto do colega que chegava tarde porque cuidava de um familiar doente. Via a solidão na irmã que sentava sozinha no fundo da congregação. Via a luta silenciosa do irmão que sorria, mas carregava um fardo pesado. E pouco a pouco, Deus foi usando João para ser um instrumento de consolo. Não com palavras bonitas, mas com presença, com oração, com um abraço no momento certo. Uma tarde, enquanto esperava o ônibus, ele viu uma senhora chorando no ponto. Sem pensar duas vezes, sentou-se ao seu lado e perguntou: "A senhora está bem?" Ela, entre soluços, contou que o filho estava no hospital em estado grave. João não tinha respostas, não tinha soluções. Mas tinha algo mais precioso, a certeza de que Deus ouve. Então, ali mesmo, no banco frio do ponto de ônibus, ele orou com aquela mulher. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples: "Pai, tu vês a dor desta irmã. Conforta seu coração. Dá-lhe paz. E se for da tua vontade, restaura a saúde do filho dela. Em nome de Jesus." Quando terminou, a senhora o olhou com olhos brilhantes e disse: "Obrigada. Há muito tempo ninguém orava por mim assim." João sorriu e respondeu: "Não foi eu. Foi Deus que nos ouve." Dias depois, naquela mesma congregação, João foi procurado por um casal que ele não conhecia. Era a mãe e o pai daquela senhora do ponto de ônibus. Com lágrimas nos olhos, eles contaram que o filho havia melhorado de forma inesperada. Os médicos não entendiam, mas eles sabiam. "O Senhor orou por nós", disse o pai, segurando a mão de João. "E Deus nos atendeu." João não tirou o mérito para si. Ao contrário, ele apenas abaixou a cabeça e disse: "A glória é dele. Sempre dele." Com o tempo, João começou a ser convidado para compartilhar seu testemunho em outras congregações. Ele nunca aceitava por vaidade, mas porque sentia que se sua vida podia encorajar alguém a confiar em Deus, então valia a pena. Em uma dessas ocasiões, um jovem se aproximou dele após a reunião. Era um rapaz de uns 20 anos com o olhar perdido. "Irmão, eu não sei se Deus ainda se importa comigo", ele confessou. "Eu já orei tanto, já clamei tanto, e parece que ele não me ouve." João não deu um sermão. Não citou versículos de memória. Ele apenas contou sua própria história. "Eu também achei que Deus não me ouvia. Até o dia em que entendi que ele não só ouve, como age no tempo certo." Às vezes, o silêncio dele é justamente a prova de que ele está trabalhando. O rapaz ouviu, e algo em seu rosto mudou. Não foi uma transformação instantânea, mas uma centelha de esperança. João também aprendeu que a gratidão não é algo que se sente apenas uma vez. É um estilo de vida. Todo aniversário daquela noite em que quase morreu, ele se reunia com alguns irmãos para um momento de ação de graças. Não era uma comemoração, mas um memorial. Eles liam salmos, cantavam hinos, compartilhavam testemunhos de como Deus havia agido em suas vidas naquele ano. Em uma dessas ocasiões, uma irmã jovem, que havia perdido o pai recentemente, disse: "Às vezes, eu pergunto a Deus por que ele tirou meu pai e deixou o irmão João. Mas hoje entendi que não é questão de por quê e sim de para quê. Deus tem um propósito, mesmo quando não entendemos." Aquelas palavras tocaram profundamente a João. Ele não tinha respostas para o sofrimento alheio, mas podia apontar para aquele que as tinha. E assim, os anos foram passando. João casou-se com uma irmã da congregação, uma moça que desde o início havia orado por ele naquela noite crítica. Juntos, eles aprenderam que o amor verdadeiro não é apenas romance, mas parceria na fé. Quando o primeiro filho nasceu, João seguiu a criança até a janela da maternidade e, olhando para o céu, sussurrou: "Senhor, este aqui é teu. Usa a vida dele para a tua glória, como fizeste com a minha." Não era uma oração de posse, mas de consagração. Certa vez, o filho pequeno perguntou: "Pai, por que o Senhor sempre fica olhando para o céu quando ora?" João se ajoelhou, ficou na altura do menino e respondeu: "Porque, meu filho, é de lá que vem a ajuda. E porque quando a gente olha para cima, o coração fica mais leve." O menino não entendeu tudo, mas guardou aquelas palavras. Anos depois, já adolescente, ele próprio seria um jovem de oração, aprendendo com o exemplo do pai que a fé não é teoria, é vida.
João nunca esqueceu o médico que anos atrás havia permitido que orassem no quarto do hospital. Um dia, por um acaso do destino, eles se reencontraram em um corredor. O médico, agora mais velho, tinha os cabelos grisalhos e uma expressão cansada. Reconheceu João imediatamente. Você é aquele paciente, ele disse, quase sem acreditar. Sim, sou eu, João respondeu, sorrindo. E o senhor? Como está? O médico hesitou, então baixou a voz. Eu comecei a ir a uma congregação. Não sei muito, mas sinto que preciso de algo que não encontro em outro lugar. João não fez sermão. Não deu conselhos. Apenas disse, isso é Deus te chamando. Não resista. E mais uma vez, ele viu que sua vida, salva por misericórdia, estava sendo usada para levar outros aos pés do Senhor. Hoje, quando João olha para trás, não vê um herói. Vê um homem frágil, que foi sustentado por mãos invisíveis. Vê um Deus que não desistiu, mesmo quando as circunstâncias gritavam impossível. E acima de tudo, vê uma família, não apenas a sua de sangue, mas a grande família da fé, aqueles que, como ele, aprenderam que a oração não é um último recurso, mas o primeiro e mais poderoso. Às vezes, ainda hoje, ele pega aquela caixa com os laudos médicos. Não para se vangloriar, mas para lembrar. Lembrar que a fé não é a ausência de medos, mas a certeza de que Deus é maior que todos eles. Lembrar que mesmo quando o mundo diz não há esperança, o Senhor sussurra, confia em mim. E assim, a história de João não é apenas sobre um milagre físico. É sobre um milagre muito maior, um coração transformado, uma vida rendida, e a certeza de que, para Deus, não há casos perdidos, apenas almas que Ele ama profundamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. E essa vida, João aprendeu, não começa só depois da morte. Começa aqui, agora. Em cada respiração, em cada oração, em cada ato de confiança. Que a nossa fé seja assim, não baseada em sentimentos passageiros, mas na rocha sólida das promessas daquele que é fiel. Porque no final das contas não são os milagres que nos salvam, é aquele que os opera. E ele não muda. Ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Glória a Deus.